Oi, meus amores, olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos fazer a correção da última atividade da 10ª aula sobre potência envolvendo expoente negativo, tá? Então vamos prestar atenção na correção para a gente dar continuidade no conteúdo. Primeiro, a gente viu o que é uma fração inversa, como determinar o inverso de uma fração. A gente, quando vai fazer o inverso de uma fração, nós vimos no vídeo anterior que o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Ou seja, inverte, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. É inverter mesmo, virada de ponta cabeça a fração, ok? Então, a primeira atividade pedia a fração inversa de 4/3. A fração inversa de 4/3 é 3/4. Por quê? O denominador vira numerador, o de baixo vai para cima, e o numerador vira denominador, o de cima vem para baixo. Então, o inverso de 4/3 é 3/4. Resolvido, era só para determinar a fração inversa. Agora, a outra alternativa era o inverso de 2/7. Então, o 2 vem para baixo, o 7 vai para cima. Então, vai ficar quanto? 7/2. Então, a fração inversa de 2/7 é 7/2. O 7 foi para cima e o 2 veio para baixo. A fração continua. Eu quero a fração inversa de outra fração, ok? 9/5. A fração inversa de 9/5 vai ser 5/9, porque o 5 virou numerador e o 9 virou denominador. Então, o 5 foi para cima, o 9 veio para baixo. Então, 5/9 é a fração inversa de 9/5. Resolvido. E agora, eu tenho 1/8. Eu quero a fração inversa de 1/8. Então, eu sei que o 8 vai para cima e 1 vem para baixo, que vai ficar 8/1. Então, 8 foi para cima, 1 veio para baixo, que é a mesma coisa que 8 inteiros. 8 balas dividido para uma pessoa, ela vai ficar com as 8 feliz da vida, ok? A próxima pediu o inverso de 5. Lembrando, quando eu tenho um número inteiro, como a gente viu no vídeo anterior, qualquer número inteiro eu posso transformar em forma de fração, que é a mesma coisa que 5 dividido por 1, 5/1. Então, eu posso escrever o 5, quando não aparece, é como se eu tivesse 1 no denominador, porque 5 dividido por 1 é 5, eu não alterei o valor, eu escrevi o 5 em forma de fração. E o inverso de 5/1 vai ser o quê? O 1 vai para cima, o 5 vem para baixo. Então, o inverso de 5 é 1/5. Então, o inverso de 5 é quanto? 1/5, ok? O inverso agora é de 6/10. Então, o 10 foi para cima, o 6 para baixo. Então, o inverso de 6/10 é quanto? 10/6. Resolvido. O inverso de 9 é a mesma coisa do 5. É como se eu tive o 1 no denominador, 9 dividido por 1. Qualquer número inteiro eu consigo transformar em número fracionário. E eu vou inverter 9/1. O 1 foi para cima e o 9 veio para baixo. Então, o inverso de 9 é 1/9. Pronto, encontrei as frações inversas. Agora, pedia para resolver, no conteúdo que a gente entrou, as potências com expoente negativo. O que diz a propriedade quando o expoente é negativo? Inverte a base e o expoente fica positivo. Eu demonstrei no vídeo anterior o porquê dessa propriedade, conforme a gente já viu. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1/4 todo elevado ao expoente menos 2. Então, se o expoente é negativo, então, primeira coisa que eu vou observar, se o expoente é negativo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inverter a base. Então, o inverso de 1/4 é 4/1. O 1 veio para baixo e o 4 foi para cima, então ficou 4/1. E o expoente, ele fica positivo. Então, essa é a propriedade. Inverte a base e o expoente fica positivo. E 4 dividido por 1 é a mesma coisa que
4 ao quadrado, porque o 1, quando ele está na parte de baixo, ele está no denominador, ele não tem a necessidade de ele aparecer, porque eu estou falando de 4 inteiros. E 4 ao quadrado é quanto? Gente, não é 4 vezes 2. O expoente, ele sempre indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Eu estou multiplicando 4 por ele mesmo. Quantas vezes? 2. 4 vezes 4, que é quanto? 16. Então, o resultado de 1/4 todo elevado a menos 2 é quanto? 16. Resolvido. A próxima, eu tenho 9/11 todo elevado ao expoente menos 1. Então, se o expoente ele é negativo, primeira coisa que eu vou fazer, inverter a base e o expoente fica positivo. Essa é a propriedade. Então, como é que fica? O inverso de 9/11 é 11 nonos. Ó, o 11 veio para cima, o 9 veio para baixo. E o que, que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Agora, 11 nonos está aparecendo quantas vezes? Uma única vez. Então, sempre que o expoente é 1, não importa a base, o resultado é a própria base. Então, o resultado de 9/11 elevado a menos 1 deu quanto? 11 nonos. Deu resolvido, ok? Mole, mole, né? Agora, eu tenho menos 3 meios, tudo elevado ao expoente menos 4. Primeiro passo, eu não vou mexer nesse sinal aqui dentro do parênteses, eu só vou inverter a base e ela continua negativa. Então, o expoente é negativo, eu vou inverter. O inverso de menos 3 meios, o 2 veio para cima, o 3 veio para baixo, o menos continua. Então, o inverso de 3 meios é menos 2 terços. E o que, que aconteceu com o expoente? O expoente fica positivo. Agora, quando a gente viu potência de base negativa, eu vou cuidar se o expoente ele é par ou ímpar. 4 é par, então meu resultado vai ficar positivo. Agora, a fração vai continuar. E eu vou multiplicar o numerador, a parte de cima, o 2 por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. E eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, se eu for fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O resultado de 2 elevado à quarta potência é 16. E o resultado de 3 elevado à quarta potência, que ele está também elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3, que deu quanto? 81. Então, como a fração está toda elevada ao expoente à quarta potência, tanto o numerador, eu elevo à quarta potência, quanto o denominador também. Então, o resultado final deu 16,81 avos, resolvido. Agora, eu tenho 5, no outro atividade, 5 elevado ao expoente menos 2. Expoente negativo, primeira coisa que eu vou fazer é inverter a base. O inverso de 5 é quanto? É 1/5. Então, o expoente é negativo, o inverso de 5 é como se tivesse umzinho aqui embaixo, o inverso é 1/5 e o expoente ele ficou o quê? Positivo. Então, inverte a base e o expoente ficou positivo. Agora, todo o 1/5 está elevado ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado e o 5 ao quadrado. A fração continua. O numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. A parte de cima e a parte de baixo. Vamos falar assim na linguagem. 1 vezes 1, 1. Então, a parte de cima ficou, o numerador ficou 1. E 5 vezes 5, 25. Então, resultado, 1/25 avos. Deu, resolvido. Mole, mole. Agora, eu tenho 2 terços todo elevado ao expoente menos 3. O expoente negativo, o primeiro passo que eu vou fazer quando ele é negativo é inverter a base. O inverso de 2 terços vai ser o quê? 3 meios. Então, ó, o 3 foi para cima, o 2 para baixo. E o expoente, ele fica o quê? Positivo. Isso é a propriedade. Agora, tanto o 3 está elevado ao cubo, quanto o 2 também está elevado ao cubo, a terceira potência.
Então, vou multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes, assim como eu vou fazer na parte de baixo, no denominador, vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, que vai dar quanto? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o numerador deu 27. E 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado final deu 27 oitavos. Resolvido. Agora, olha só, eu tenho menos 10 sétimos, todo elevado a zero. Toda essa fração está elevada ao expoente zero. Então, eu tenho que lembrar da propriedade. Toda a base elevada ao expoente zero, o resultado é quanto? 1. Toda a base está elevada ao expoente zero. Como é que eu sei isso? Porque ela está toda dentro do parênteses. Toda a fração está dentro do parênteses. E o expoente é zero, o resultado é 1, ok? Agora, eu tenho 9 sextos elevado ao expoente menos 2. Primeiro passo, o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Então, o 6 vem para cima, o 9 vai para baixo. O inverso de 9 sextos é 6 nonos, e o que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Agora, tanto o 6 quanto o 9, eles estão elevados ao expoente, a segunda potência, estão elevados ao quadrado. Então, eu vou fazer na parte de cima, 6 vezes 6, 36, e embaixo 9 vezes 9, 81. Então, o resultado final deu 36,81 avos. Essa é a resposta final de 9 sextos elevado a menos 2. Então, esta foi a correção. Espero que tenham compreendido, observado os erros. Cuidem na potência, onde eu percebo a maior parte dos erros é no efetuar, no encontrar o valor da potência, ao resolver a potência. Então, tomem cuidado, treinem bastante, bons estudos e qualquer dúvida estou aqui. Um beijo no coração de todos, espero que estejam todos bem, estou morrendo de saudades.